Vitória, 26 de setembro de 1980. Ilustre professor Renato Pacheco. Deus louvado. Acabo de receber a comunicação de 28 de agosto desse ano, relativa ao livro Poetas Espírito-Santenses, do qual estou incluída sem meu prévio conhecimento. Agradeço-lhe a fineza do conhecimento que me deu e peço-lhe a notar que discordo da inclusão do meu nome como Espírito Santense. Não sou Espírito Santense, e menos ainda capixaba. Detesto que me tratem de professora capixaba. Sou fluminense como Araribóia e Goitacá, de Campos de Goitacás. Maço composto por 3 cartas escritas por Maria Estela de Novaes, endereçadas ao professor Renato Pacheco. Estão na caixa de correspondências expedidas, a primeira numerada com 8. Foram escritas no ano de 1980 e doadas pelo professor Renato Pacheco à divisão de memória do DEC e agora pertencem ao arquivo pessoal da professora Maria Estela de Novaes. Percebe-se que, por serem cartas do ano de 1980, portanto, no final de sua vida, a sua letra está bastante alterada, talvez devido à sua visão prejudicada, porque sabe-se que ela já estava com catarata em estado avançado. Percebe-se também que o papel, apesar de ser um papel de carta, está em bom estado de conservação, está com marcas amareladas pelo tempo. Em todas elas há anotações do professor Renato na parte superior, como se vê aqui, por exemplo, na primeira carta: envie-se xerox desta carta ao grande poeta Elmo Elton e arquive-se. Como é que eu conheci Dona Estelinha? Já era um mito aqui na cidade de Vitória, mas um dia eu era repórter da Tribuna, 1946 ou 47, e eu escrevi um artigo sobre o orquidário do Parque Moscoso, que havia aqui, do seu Paulo Mota. Então, ela me telefonou, não tínhamos telefone naquela época. Ela foi lá em casa e me convidou para visitar o orquidário dela. Eu achei tão fantástica a visão dela de como fazer um jardim, porque era um jardim natural, não era um jardim à moda inglesa ou à moda francesa, não. Era um jardim em que as coisas cresciam espontaneamente. Então eu escrevi uma nova reportagem sobre Dona Estelinha. Ela me escreveu uma carta agradecendo. Depois disso ela me escreveu muitas cartas que eu ainda tenho no meu arquivo. Conheci Dona Estelinha desde que nasci, que eu morava no 39 e ela, se eu não me engano, o número da casa dela era 65. Ela se dava muito com minha mãe. Aliás, Dona Estelinha era uma pessoa muito afável, ela se dava com todas as pessoas da rua. Embora fosse bastante reservada, ela era muito atenciosa. Então eu tenho as melhores recordações de Dona Estelinha. Tá? Aquele cabelinho branquinho, todo assim para trás, usando aparelho para surdez, que antigamente não usava esses aparelhos modernos, ela usava uma espécie de uma trompa. Era uma pessoa assim, profundamente interessante. A Estelinha deixou pistas, vamos dizer assim, em várias áreas. No folclore, ela foi uma das primeiras pessoas, e não só mulheres, mas uma das primeiras pessoas a pesquisar e a dar importância ao folclore do Espírito Santo. A pesquisa sobre a imigração italiana, ela foi uma das pioneiras a pesquisar, desde o final do século XIX, a vinda. A pesquisa sobre os negros, ela foi uma das primeiras mulheres a fazer uma história da escravidão no Espírito Santo. A pesquisa sobre a arte, sobre moluscos, sobre tanta coisa, sobre lendas, né? Então é impressionante, é como se ela tivesse aberto vários caminhos, tivesse atirando para vários lados, né? E nos deixou, vamos dizer, uma infinidade de caminhos para todos os pesquisadores que queiram pegar uma dessas pistas que ela deixou e aprofundar essas clareiras que ela foi abrindo, né? Desse vazio que era, vamos dizer, a pesquisa, sobretudo a pesquisa da humanidade no Espírito Santo. Andamos muito pouco depois dela, do que ela fez. Muito pouco. E ela realmente nunca teve a chance de fazer uma humilde palestra no curso de História da UF.
precisa compreender bem a personalidade dela. Ela se isolou. Ela, que estudou tanto as ostras, ela entrou dentro de uma concha e ficou. Contava uma velha escrava que muitas vezes ouvira sons melodiosos de um búzio encantado, instrumento que pertencia a um gênio, residente no palácio misterioso oculto no Penedo. Alguém, certo dia, ouvira-lhe a história. Gênio bom e manso fora encarcerado no coração daquela rocha para assistir a todos os triunfos e amarguras da terra espírito-santense. Enclausurado no Penedo, como se fora a alma da sentinela do granito, a tudo presenciava, implorando aos deuses que protegessem a terra e lhe dessem felicidade e grandeza. E todas as noites, quando as estrelas cintilavam, o gênio voltava para o seu relato sincero e interessante. Mas recomendava-lhe: se disseres a alguém que existo, nunca mais os teus olhos me verão. Prezado leitor, nestas páginas despretensiosas, existem, de certo, capítulos escritos pelo carinho de alguém que apreciou igualmente a narrativa misteriosa. Recolheu dados, lendas e notas do tempo em que o Penedo falava, mas atualizou a história, a fim de que todos conheçam o passado e o presente desta ilha. Hoje, Cidade da Vitória. Às 12 horas da noite de 18 de agosto de 1894, no quarto número 25 do Grande Hotel Gaspar, onde nos achávamos hospedados, de propriedade do senhor Custódio de Andrade, situado no sobrado número 10 da Praça São Salvador de Campos de Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, minha mulher deu à luz a uma menina, a que demos o nome de Estela. Eu estou lendo um caderno de notas do meu bisavô, Manuel Leite de Novaes Melo. Ele era o pai de Maria Estela de Novaes. Estou lendo justamente o registro que ele fez do nascimento dela. E esses atentamentos de Estela de Novaes foram feitos nas folhas 23. O doutor Manuel de Novaes Melo e Dona Maricota, nascida Maria Bárbara de Souza Monteiro, casaram-se em 23 de março de 1878 e tiveram 13 filhos. Destes, só 4 sobreviveram: Zita, Henrique, Maria Estela e Bem-vindo. Seu pai, médico alagoano de Pão de Açúcar, era filho de João Manuel de Novaes Melo, que se tornara barão de Piaçabuçu por hospedar o imperador Dom Pedro II em sua fazenda. Em 1895, após perder as eleições para o Senado, o doutor Novaes vendeu a fazenda onde moravam e se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Dona Maria de Novaes era filha de Francisco de Souza Monteiro e Henriqueta de Souza Monteiro. Portanto, era irmã de Antônio de Souza Monteiro, de Fernando de Souza Monteiro, de Jerônimo de Souza Monteiro, de Bernardino de Souza Monteiro, de Henriqueta de Souza Monteiro, que se casou com Florentino Avidos e se tornou Henriqueta Monteiro Avidos, de Bárbara de Souza Monteiro, que se casou com Carlos Lindenberg e se tornou Bárbara Monteiro Lindenberg, sendo mãe de Carlos Fernando Monteiro Lindenberg, além dos irmãos José de Souza Monteiro, engenheiro, e Helena de Souza Monteiro, a respeitável Dodona, que nunca se casou, dentre um total de 12 irmãos. A família Souza Monteiro construíra seu núcleo a partir da fazenda Monte Líbano, em Cachoeiro do Itapemirim, no sul do estado do Espírito Santo. Meu bisavô
botou assim, assentamentos de família. Viu? E começa esse livro, notas, assim, falando do nascimento dele. Nasci no dia 10 de junho de 1849. Depois vem contando a vida dele, como foi e tal, como conheceu vovó, ouviu? Depois ele faz o assentamento do nascimento de todos os filhos. E por último, minha bisavó fez achei tão bonitinho, um assentamento do falecimento dele. Ela fechou o livro de anotações. Tá assim, 12 de setembro de 1898. Falecimento de Novaes. 7 meses depois, Zita vai para Petrópolis, onde entra para um noviciado, tornando-se irmã Teresa. Henrique vai estudar no seminário no Rio Comprido, sob a responsabilidade do tio, padre Fernando Monteiro. E Maricota, Bem-vindo e Estelinha seguem para a fazenda Monte Líbano para morar com a avó. Achei tudo lindo. Meus estudos de botânica vêm desde criança, observando a natureza na fazenda Monte Líbano. Em 1900, Jerônimo Monteiro perde as eleições para o Legislativo Federal e muda-se com a esposa e filhos para o interior de São Paulo, onde passa a exercer a advocacia. Em 1901, o padre Fernando de Souza Monteiro foi sagrado bispo do Espírito Santo em Paris. O segundo bispo do Espírito Santo, mas o primeiro espírito santense, como sua família frisava. No mesmo ano, irmã Teresa mudou-se para o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, o Carmo, em Vitória, a fim de preparar as acomodações para o tio. Por ser uma diocese muito pobre, não havia nem sede para o bispado, muito menos residência para o bispo. Os Souza Monteiro não mediram esforços e doações para instalarem Dom Fernando com conforto. Meu caro senhor bispo, recebi o teu cartão e tua carta. Há um grupo de capitalistas, de capitais e dinheiro, os quais muitos donativos têm feito a igrejas, colégios, institutos de caridade e de instrução. Tenho muito boa disposição de lhes bater à porta, mas não tenho poderes para isto. Penso que seria um bom expediente o seguinte: mandares daí uma subscrição contendo os dizeres, etc., armas, etc., etc. Além disto, uma carta tua a cada um destes grandes, pedindo e me apresentando como teu representante aqui. Consta-me que Dr. Muniz deseja vender a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo. Se é isto exato, peço-te que peças ao Muniz uma conferência e lhe peças que me prefira como intermediário para tratar deste negócio, com quem mais vantagens oferecer, ad referendum dele, e sem ônus algum para o Estado. Vitória, 27 de janeiro de 1907. Minha cara e saudosa Maricota, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Venho hoje lhe dizer que estou arranjando a nossa casa para receber Dona Diocese e companhia. Não lhe aconselho que venha por terra, por causa dos caminhos que devem estar péssimos e perigosos. Até quando? Adeus, reze por mim. Seu muito grato, Fernando, bispo diocesano. Minha mãe veio tomar conta da casa de Dom Fernando. E eu vim estudar. O ano de 1908 começara com a ascensão de Jerônimo Monteiro à presidência do Estado, com a eleição de Bernardino para o Senado e com a confirmação de Nossa Senhora da Penha como padroeira da Diocese do Espírito Santo após um plebiscito. No final daquele ano, o convento da Penha entrou em reformas. E assim, minhas tranças foram transformadas em cachos negros da cabeleira de Nossa Senhora da Penha. Em 1909, foram acesas as lâmpadas da cidade pela primeira vez. Vista da Bahia, Vitória parecia um presépio. Em 1910, concluiu-se a reforma do Carmo.
Naquele tempo, Vitória era verdadeiramente cidade-presépio. De longe bonita, com a moldura de seus morros cobertos de matas virgens, mas de perto, sem água, luz e esgotos. À noite, ninguém podia sair sem guarda-chuva, porque os dejetos eram atirados das janelas. Vitória de ontem era mais bonita, mais atraente. Nesse afã de modernizar a cidade, Jerônimo Monteiro resolveu reorganizar a biblioteca pública, criar o arquivo público estadual e investir na educação e na cultura. Influenciado pelas reformas que ocorriam em São Paulo, contratou o professor Gomes Cardim, que, valorizando o chamado método intuitivo, conferiu às ciências naturais um lugar privilegiado no currículo escolar, além de favorecer uma educação feminina que promovesse o desenvolvimento intelectual da mulher. Completou a reforma com a criação do Instituto de Belas Artes. Nesse contexto educacional, Maria Estela formou-se professora pelo Colégio do Carmo. A influência dessas ideias marcaria toda a sua vida profissional, seja como docente, seja como intelectual. Primeiro porque ela era mulher, numa época em que a mulher não fazia o que ela fez. A mulher não pesquisava, a mulher não estudava, a mulher não se expunha. Então normalmente as pessoas vamos dizer assim, que reagem contra o trabalho dela, geralmente são homens. Então tem toda uma formação machista e tal. E segundo, porque ela não teve uma formação acadêmica como nós temos hoje. Quer dizer, ela foi autodidata, ela aprendeu muito por ela mesma. A educação que as mulheres tinham naquela época era apenas a educação que a gente chamava antigamente do curso normal, quer dizer, o curso de formação de professoras. Vitória não tinha faculdade. A primeira faculdade de Vitória nos anos 30. Nos anos 30 a Estelinha já era professora há muitos anos, muito tempo. Ela já tinha 35 anos e ela nasceu em 1895, né? 94. Então, não tinha uma formação superior. Então, quando a UFES foi criada, ela ficou muito sentida, porque ela não foi convidada a fazer parte do quadro de docentes da UFES. Mas uma das razões é que ela não tinha uma formação superior. Então, eles não consideravam o conhecimento que ela tinha, que embora fosse conhecimento de notório saber, mas ela não tinha uma titulação acadêmica. Então, isso desencadeou uma grande crítica a ela. Com a morte de Dom Fernando, em 1916, Maria Estela muda-se com sua mãe e seu irmão caçula Bem-vindo para a casa da Rua Coronel Monjardim, herança de seu tio. Com ela, leva o acervo e o orquidário do bispo. Esse acervo pessoal é composto pela correspondência e objetos de Dom Fernando e trata-se de importante fonte para quem quer compreender ou traçar um bom painel da história da República no Espírito Santo. É com essas fontes que Maria Estela de Novaes escreve Um Bispo Missionário, obra premiada pela Academia Brasileira de Letras. Ele me ensinou a olhar para o alto. Fez com que eu amasse as flores, principalmente o lírio e a orquídea. Não pude mais viver longe do belo. Ela tinha uma ânsia muito grande de ser reconhecida. E ela não conseguia. Era sempre o grande degrau dela. Havia uma querela. Eu não sei, ela dizia às vezes, professor, às vezes acham que porque eu sou uma Monteiro, eu sou uma poderosa, mas eu não sou. Nem sempre a família não me protege. Eu sou eu. O que eu sou é porque eu fiz. Ela se sentia assim, sempre desprotegida. Ela se sentiu desprotegida a vida inteira. Ela parece uma adoração pelo pai. O pai morreu cedo. Ela teve um amor grande, que ela me disse, não quis dizer o nome do noivo, e perdeu. Está escrito no livro Sol do Itapemirim, cedo. E a partir daí ela vai sempre perdendo. A morte do bispo para ela foi uma tremenda derrota, sabe?
porque realmente o bispo era uma figura muito carismática nessa situação política do Espírito Santo. Ainda não viram o poder desse bispo ainda no Espírito Santo. Não foi devidamente estudado. Ele foi muito poderoso, sabe? Mas ele morre cedo, de uma doença que não se fala, porque era infalável na época. Ele morre tuberculoso. E aí ela vê a briga dos jeromistas com o lado do Bernardinho, e ela viu muitas vezes o mundo dela cair. E eu acho que ela se sentia assim: eu sou eu porque eu me mantenho. E eu sou capaz disso. E por favor, me dê um espaço. Em 1916, o Espírito Santo, como o resto do país, atravessa uma grave crise devido à Primeira Guerra Mundial. O governo de Bernardino de Souza Monteiro está no meio dessa crise, desse contexto, e do ponto de vista local, o Espírito Santo também está buscando a sua cara, a sua identidade. Há uma efervescência cultural muito grande, que reflete a efervescência cultural do restante do país, impulsionada pelo movimento modernista. O Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo foi criado em 12 de junho de 1916, data comemorativa do herói espírito-santense Domingos Martins. No ano seguinte, passou a ser publicada sua revista, um espaço de criação e diálogos intelectuais. Em 1923, foi instalada a Academia Espírito-Santense de Letras. No mesmo ano, iniciou-se a publicação da revista Vida Capixaba, um novo espaço de divulgação artístico-cultural em Vitória. A princípio quinzenal, passou a ser publicada semanalmente, em concordância com o clima modernista que se instalava no país. Nós chamávamos naquele tempo academia masculina. Espírito Santense de Letras, nós academia masculina, aceitava mulher, e ela não foi a única que morreu sem entrar, porque Judite, através do Elmo Elto, conseguiu entrar na academia, já estava muito doente. E depois, Virgínia Tamanini, conversando com o Nelson Apel de Almeida, que foi para mim, não foi um amigo, foi um pai. E Estelinha não teve a honra, né, a alegria de ver a sua entrada na Academia Espírito Santense de Letras. Fez concurso para o Colégio Estadual. Ela não entrou de mão beijada, não. Ela fez tese de concurso e era catedrática do Colégio Estadual, o que naquele tempo equivalia a um doutorado. Não havia doutorados no país. O concurso era perante uma banca que vinha do Rio e fazia prova escrita e dava prova de aula, de modo que ela já mostrava o valor. Para o processo de observação direta de suas flores e moluscos, Maria Estela de Novaes tinha o seu orquidário São José, iniciado no quintal de sua casa e ampliado na subida do Morro de São Francisco. Era para lá que confluíam seus alunos. Da rua Coronel Mojardim, dessa casa mágica na minha vida, a gente ia ao morro. O morro é onde ela tinha as orquídeas. Estelinha ensinou Alberto Ruski, você sabe disso? Augusto Ruski. Augusto Ruski, eu me lembro que ela dizia, nessa mesinha aqui, Maria, que eu comecei a ensinar o Ruski. Em 1939, eu fui estudar em Vitória, ginásio São Vicente de Paula, e papai então mandava as orquídeas para mim pelo ônibus de Campinho. Naquele tempo era São Antoninho Lorenzoni, que era o motorista do ônibus, proprietário do ônibus. E eu levava as orquídeas na casa de Maria Estela Novaes e ela me deu os meus ensinamentos taxonômicos, não o beabá, mas os ensinamentos taxonômicos no científico das plantas, né? Nossa coleção, iniciada em fevereiro de 1936,
apresenta 700 exemplares do estado, correspondentes a 130 espécies cuidadosamente estudadas em suas minúcias. Achei uma nova espécie de escuticária. Escuticária, traduzindo isso do latim para português, significa chicote, quer dizer, ela dá aquelas folhas longas, compridas, que nem palha de cebola, de cabeça para baixo. Como eu já tinha o meu nome, eu não pude ter duas, então eu pensei numa homenagem que fosse prestada a ela, porque ela, por exemplo, através dessa planta, ela ficou eternizada. Inclusive, ela saiu agora posteriormente no livro, onde nós incluímos as 100 e tantas descobertas, e ela está lá dentro. Você pode observar que é uma planta muito bonita, certo? Uma homenagem póstuma que nós prestamos no Arístides Novaes, pelo muito que ela fez pela orquidofilia aqui no estado. Inclusive, eu já falei a você, já em 1938 ela já escreveu artigo a respeito das orquídeas. Em 1944 ela fez esse outro livro aqui, da natureza ao folclore, o estado do Espírito Santo. Prosseguiremos no trabalho para conseguirmos o máximo possível. O Brasil e a ciência o merecem. Ela tem uma luta histórica com uma afirmação de professora de ciências naturais no colégio estadual, num reduto que era só masculino, uma luta histórica na campanha sufragista. É impressionante como é que a gente desconhece, né, quanto que as mulheres lutaram, por exemplo, para poder votar, e essa luta que foi uma luta internacional, que se iniciou na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, teve repercussão até o Espírito Santo. A Estelinha esteve nessa luta, né? A primeira eleitora capixaba, que é uma senhora feminista também do sul do Espírito Santo, era amiga da Estelinha, Dona Emiliana Emery de Iguaçuí. Foi a primeira eleitora em 1927, ela tirou o título de eleitor, não pôde votar porque não houve eleição, mas ela tirou, ela conseguiu tirar. E a Estelinha, em toda pesquisa que você faz dessas lutas feministas e tudo, desses primeiros passos, você encontra o nome dela. As associações, as primeiras associações de mulheres, ligadas a várias causas sociais. E conforme eu estava dizendo, a luta até para ela ter se tornado a primeira professora efetiva do Colégio Estadual da área de ciências naturais. Ela conta isso nesse livro História da Mulher Capixaba, que ela levou uns 3 anos para ser efetivada, porque os homens não admitiam que uma mulher fosse professora de ciências naturais, né? E ela, embora ela tenha sido aprovada no concurso, ela teve que lutar muito para conseguir ser efetivada. Mais tarde, em 1945, o Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo aceitou pela primeira vez uma mulher como sócia, Maria Estela de Novaes. Curiosamente, seu nome não constou em nenhuma lista de sócios publicadas ao longo da existência da revista, salvo após a sua morte. Tem um trabalho dela, que é o Sol do Itapimirim, que ela me disse, ela me deu para ler, uma segunda edição. Me disse, o João, não, ela me chamava de professor, o professor. Essa edição eu só tenho 2 ou 3 exemplares. Um é do senhor. Assim ela me tratava com todo um senhor. Eu gostaria que o senhor lesse e depois nós conversássemos sobre isso. Tudo bem. Na semana seguinte eu voltei, eu lembro que eu cheguei para ela. Dona Estelinha, a senhora é personagem desse livro. Aí ela deu uma gargalhada. Ela era uma pessoa muito bonitinha, teve um namorado, foi noiva. E por problemas que eu desconheço, esse noivado foi desmanchado. E naquele tempo desmanchar um noivado era uma coisa muito séria. Então foi desmanchado com muita discrição e ninguém nunca mais na família tocou nisso. Certa feita, já meu pai falecido, a minha mãe, vendo um jornal, comentou comigo o seguinte:
Meu filho, está vendo essa senhora aqui, Maria Estela de Novaes, escritora, poetisa? Ela deveria ser sua mãe, porque ela foi noiva do seu pai. Em 1932, com a surdez já bastante acentuada, Maria Estela de Novaes iniciou seu processo de aposentadoria na Escola Normal. Não foi um processo comum, chegando mesmo a consultar-se com Afonso Cláudio. Estelinha queria aposentar-se por tempo de serviço e não por invalidez. Não se sentia inválida. Ao contrário, sentia-se ainda mais producente. Empolgada com as ideias que lhe chegavam do Instituto de Botânica de São Paulo, desenvolvia projetos relativos à proteção da natureza. Nada, minha filha, de pretender mudar o curso das águas. O melhor é deixá-las correr. Não faça crochê, leia os seus livros de história natural e certamente há de se admirar do vigor do caramujo, que não se move sem carregar a casa às costas e, entretanto, vive feliz. As etapas da construção de seu pensamento, natureza, folclore e história, somaram-se às discussões recorrentes da historiografia local. O mito do herói, o mito do atraso e o mito de um futuro visível. Ao reconstruir o passado, Maria Estela de Novaes discutia o porvir e traçava esboços de uma identidade coletiva, além de defender um projeto pessoal de reflexão acerca de uma memória construída cujo interlocutor era a juventude espírito-santense. E outra coisa que ela foi muito criticada também é porque a pesquisa que ela fazia era uma pesquisa meio empírica e é um tipo de pesquisa que hoje é muito aceita, que é essa pesquisa interdisciplinar, né? Só que nos anos 60, nos anos 70, havia aquele rigor do estruturalismo. Então, o rigor estruturalista exigia, vamos dizer, um objeto muito bem definido de pesquisa, um método muito claro, um método científico. E essas pessoas dessa época é que criticaram Estelinha, exatamente por ela não ter esse método rigoroso, científico, né, por ela não ter o objeto de pesquisa muito claro. Só que a crítica pós-estruturalista, ela faz exatamente isso. A crítica dos anos 80 para frente, ela faz exatamente essa, a partir do advento da semiótica e tudo isso, faz exatamente essa leitura, vamos dizer assim, de vários aspectos que a Estelinha fazia. Se ela ia estudar a mulher, ela estudava a mulher em todos os aspectos, desde a roupa, o penteado, tudo isso é o que mais frequente ocorre hoje em termos de pesquisa humana. Alguns pesquisadores com os quais eu conversava diziam, você não pode se basear nas obras de Maristela, porque os dados, eu não sei, certamente muita coisa não é fidedigna, ela inventava, mas não é isso, né? Eu pude constatar, pude perceber que na verdade ela era uma pesquisadora criteriosa, ela foi leitora assídua desses jornais e infelizmente eu só pude constatar isso, porque esses jornais que ela leu, eu ainda os pude consultar também, né? E isso então me levou a lançar um outro olhar sobre a memória e sobre a obra da Maristela. Quer dizer, hoje eu sei exatamente a que fontes ela recorreu, né? E isso eu acho que qualquer pesquisador, se tiver algum dia essa paciência, esse cuidado e de checar essas fontes e ver que ela trabalhava com jornais, certamente alguns que contestam o trabalho dela, certamente também mudarão de opinião. No decorrer de seus estudos, criou uma rede de diferentes correspondentes com quem manteve diálogos durante toda a sua vida. E ela começa a ter uma correspondência com pessoas fora do estado que ela se sentia orgulhosa com aquilo. Parece que ela
como já começou-se a criar uma certa resistência de alguns setores da sociedade de Vitória a ela começou a procurar pontos de apoio fora do estado. Aí a gente ia ao Pen Clube do Brasil, aos chás do Pen Clube. Lá eu conheci essa Queiroz, Diná Silveira de Queiroz, era muito amiga dela. A Dalgisa Neri era muito amiga dela. Ela se correspondia, eu vim saber mais tarde quem era Gabriela Mistral por causa de Estelinha. Ela se correspondia com Gabriela Mistral. Ela foi amiga muito grande de essa escritora brasileira fantástica, mãe da Maria Fernanda, como é? Cecília Meirelles. Cecília Meirelles. Então ela tinha Dr. Torinho, né? Lembra do Dr. Torinho? Ela tinha amizade na parte mais alta da intelectualidade do Rio de Janeiro. Ilustríssima Senhora Dona Maria Estela de Novaes, da Escola Normal e do Ginásio Espírito Santo. Alguém, quem sabe se vós mesma, mandou-me no mês de novembro ou dezembro de 1935, da Revista de Educação do Espírito Santo, e que deixa assinalado o trabalho de vossa autoria, a criança e a natureza. Foi uma ideia feliz que muito agradeço a quem teve. Certo que o meu trabalho, embora modesto e imperfeito, vos poderá ser de algum proveito, senão de utilidade real. Tenho a satisfação em fazer chegar às vossas mãos a primeira coletânea das plantas ornamentais do Brasil, para cujos primeiros capítulos peço a vossa atenção especialmente. Ela tinha contato com o Brasil todo. Ela fez pesquisa em Pernambuco, mas aqui em Vitória, principalmente depois da briga do concurso Cidade Vitória. De saber. Bem, vocês aqui de Vitória me fazem ressalva, né? Pois fulano e fulano, de São Paulo, do Recife, de Minas Gerais, correspondem comigo e eles me parabenizam. Como é que é? Lá é maior do que aqui? Aonde é a província? Tive todo o prazer recebendo a carta de Vossa Excelência que me comunica a fundação e programas de trabalho do Centro Espírito Santense de Folclore. Não sabia eu, nem a nossa sociedade, desta fundação, porque creio não ter sido feita a comunicação na espécie. Perdão pelo papel, eu não tenho outro à mão, é papel de jornal. Todos os parabéns pelo que está realizando. O capixaba bem merece o seu dia. Este trará, sem dúvida, os elementos da sua fisionomia inconfundível. Ando há meses tentando arranjar um livro para lhe dar. Parece brincadeira, mas a verdade é que o Lendas Brasileiras, onde figura o frade e a freira que me enviou, e seu nome lá está nas notas com a excelência que lhe vale, ficou acima de todos nós, os proletários. Que alegria, Maria Estela de Novaes, sua carta chegada agora pela manhã. Estou imediatamente respondendo. Abraços e até beijos, meus e de Dália, encantada com suas notícias. Uma ajuda para mim, amiga querida. Mande informar, sem pressa, quais são as devoções católicas mais populares do Espírito Santo. Ela tinha uma caixinha no correio, né? Algumas cartas eram apanhadas na caixinha, e as outras chegavam. Havia. Eu acho que era a casa que mais batia correio, era aquela casa. Por que setores intelectuais de Vitória faziam tanta rejeição a ela? Excelentíssima Senhora Dona Maria Estela de Novaes, das correções que me pediu, não deixei de apontar aquilo que, através de estudo já feito, estou convencido. De 1567 a 1570, Anchieta não arredou o pé de São Vicente. Em 1586, esteve na Bahia
podendo ter visitado brevemente Pernambuco, embora não haja provas. O que é certo é que não esteve no Espírito Santo. O elogio que ela faz a Anchieta no livro dela, História do Espírito Santo, é muito grande, porque realmente tem que elogiar. E, além disso, ela era muito católica, sobrinha de bispo, de modo que tudo indica que ela era uma anchietana de mão cheia. Eu acho que talvez pelo fato mesmo de ela ser católica, que ela se tenha oposto à canonização de Anchieta, porque ela terá visto em Anchieta pecados ou comportamentos inadmissíveis para o processo de canonização. Ela dizia que essa questão é que ela gostava, ela achava que a religião era uma coisa muito séria. E você não podia chamar de santo a quem não, comprovadamente não fosse. E que ela achava que uma vez que se provasse realmente, ou ficasse dirimida essa dúvida da questão do Anchieta, era uma prova de que Anchieta era muito mais santo do que se pensava. É o raciocínio dela. Ela queria chegar à prova. Fica instituído o prêmio Cidade de Vitória, conferido anualmente à melhor obra, absolutamente inédita, de fundo histórico, literário, científico ou estudo social econômico, que verse sobre o município de Vitória ou tenha como fonte de estudo ou referência o Espírito Santo. Concurso da cidade de Vitória. Ela ganhou o primeiro lugar junto com Adelfo Poli Monjardim. Adelfo Monjardim escreveu Vitória Física e ela com a História do Espírito Santo. Aí ela não se conformou, porque o edital falava que só haveria um primeiro lugar e não dois. Então ela entrou em juízo e ganhou em todas as instâncias e tribunais, mas ganhou também uma grande inimizade, ela mesma que se tornou inimiga, o desembargador Eurípides Queiroz do Vale, que tinha o apelido de Beneventino, o pseudônimo de Beneventino, que na época era a pessoa mais ligada às instituições culturais da cidade, e foi ele que deu a ideia de dividir o prêmio, e ela não se conformou. Com razão, porque o regulamento era diferente. Depois desse concurso, ela se isolou mais ainda, ela que se isolou. Não é? Ela lutou através da justiça. O advogado dela era primo dela, o doutor Fernando Monteiro Lindenberg, um advogado de alto nível de luta. Um advogado que estava sempre peticionando e que ganhou a questão até no Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho que ela não foi discriminada, ela se isolou. Não lutei pelo dinheiro, mas pelo meu direito. Foram 28 anos. Sim, 28 anos de preocupações e sofrimentos, seguindo um processo de defesa de um direito adquirido em lei por um trabalho honesto, defesa de direito e de personalidade, a fim de dar à cidade de Vitória uma obra digna de seu glorioso passado e de sua posição perante as capitais do país. Só mesmo uma vontade férrea poderia resistir às manobras e subterfúgios que retardaram por tanto tempo o final do processo e outras atitudes que reduziram o valor do prêmio. Soube do concurso. O prefeito me disse que, cumprindo a lei, entregou o prêmio à comissão. Na resolução desta, ele não pode interferir. Foi a comissão que resolveu pela forma que fez. O longo processo contra a prefeitura trouxe consequências para Estelinha. Com o início das obras de abertura e alinhamento de novas ruas na Cidade Alta,
houve a necessidade de refazer o desenho do Morro de São Francisco. Tratava-se do terreno onde havia construído seu orquidário. Hoje vieram emissários da prefeitura para medir o terreno que será cortado, justamente na parte mais necessária ao meu trabalho. Vejo-me assim, na contingência de perder os meus esforços de 8 anos para realizar uma obra científica no Espírito Santo, ou desfazer-me da coleção que reúne plantas selecionadas e de um valor inestimável para as experiências que venho fazendo em correspondência com o Instituto de Botânica de São Paulo. Venda para São Paulo as suas plantas o quanto antes. A lei não a obriga a vender à prefeitura daqui. E, além disto, a prefeitura, não podendo pagar, se mostra sem interesse. Seria injusto o seu sacrifício. Lamento os insucessos verificados na manutenção do orquidário organizado, de que tão merecidos elogios colhestes nos jornais. Uma ocasião, chegando do colégio, do carro, de tarde, eu vi o movimento de ambulância, médico e tudo mais, que ela tinha quebrado a perna, subindo, tratando do orquidário lá em cima, ela caiu de um banquinho, quebrou a perna. E ela ficou com uma lesão do joelho muito séria. Levou 2 anos para sair da cama. O doutor Dória, naquele tempo, fizeram o que foi possível e fizeram bem, porque fizeram os ferros assim, no joelho dela, mas ela, daqui para frente ela ficou sempre com o joelho inchado e a perna inchada, e a perna incomodava, mas ela andou, porque eles achavam até que ela nem ia andar. 2 anos depois ela saiu da cama. Mas mesmo o tempo que ela esteve na cama, ela era de uma operosidade incrível. Estava sempre trabalhando, sempre fazendo uma coisa, sempre escrevendo. Em 1950, seu orquidário foi definitivamente destruído pela prefeitura. Com a surdez acentuada, 56 anos de idade e sentindo fortes dores na perna que nunca havia se recuperado da antiga fratura, Maria Estela de Novaes foi deixando pouco a pouco de frequentar os espaços da intelectualidade local, sem, no entanto, deixar de produzir e ser reconhecida nacionalmente. O que mais nos deixou assim pasmo foi que Estelinha deixou escrito que não queria flores. E ela era uma pessoa louca por flores, né? Um fato que foi marcante. Ela deixou uma documentação, uma série de objetos que estão comigo. Alguns deles estão em exposição hoje aqui em Cachoeira Pimiri. São objetos do Dom Fernando. E o Papa Leão XIII mandou para ele uma imagem do Leão XIII, que foi entregue. Ele está aí, enfeitava a casa de Estelinha, está guardado comigo. Tem uma peça belíssima que é o tinteiro, um famoso tinteiro, que ela dizia que era a única riqueza de Dom Fernando. Mas ela me disse: o professor, você fique com isso, está sob a sua guarda. Agora, você não pode entregar isto a 2 instituições. Quando houver no Espírito Santo uma instituição que, dentro do seu discernimento, estiver apto para receber isso, repasse. E eu tenho que obedecer à vontade dela. A ideia foi nossa de preservar a história do Estado, porque a gente sabia que tinha história do Espírito Santo ali em quantidade. E Zita pensou isso, de mandar por aquilo, porque ninguém pensou em guardar. A família foi procurada, acredito, pelo Fernando Chamé, para que vendesse o acervo. Foi feito um processo
esse processo caminhou, tramitou dentro dos meandros do Estado, da administração pública, e nós não tivemos mais notícia dele. Não sei se foi pago, se ele morreu em alguma gaveta. Agora, a família assegura que nada lhe foi pago. Bem, o acervo de Maria Estela de Novaes, para o Arquivo do Estado, é um acervo de valor inestimável, porque é um acervo que reúne de tudo, é uma miscelânea de assuntos sobre a história do Espírito Santo, também da história brasileira, mas principalmente da história espírito-santense. Vou assim assinalar meu compromisso com a professora Maria Estela de Novaes. Eu não a conheci, mas acho que a obra dela tem de tal alcance de todo capixaba. Essas obras esses originais que são de referência da memória e da história capixaba, jamais podem ficar destinados à gaveta, a ser classificado como entulho, a ser esquecido, que eles são de uma importância vital para a nossa história. As dificuldades que enfrentou para se afirmar no mundo intelectual levou-a a se interessar pela biografia de mulheres que considerava importantes na história do Espírito Santo, demonstrando como estas influenciaram os acontecimentos. Para tanto, valeu-se de sua rede de correspondentes. Apenas em 1999 foi publicado o livro A Mulher na História do Espírito Santo, História e Folclore, obra que iniciara na década de 50 e figurava desde a década de 70 entre seus inéditos. Quantos anos de labor, quantas lembranças guardadas, quanto trabalho que um dia ficará perdido, pois quando eu me for daqui para sempre, quem olhará para isso? Ninguém dará valor a essas coisas e talvez tudo será consumido no riscar de um fósforo. Sou feliz. Sinto que não vivi em vão.